Então, galera, vamos agora ver uma das partes que eu acho que talvez uma das mais interessantes da parte de ligação química, que é a parte de geometria molecular, mas ela carrega às vezes um ranço, o pessoal tem uma raiva de geometria molecular, muitas vezes porque eu acho que não entende, real. Então, vamos nos dar uma chance, bora? Bora aprender isso daí, vem comigo que hoje é um ótimo dia para você aprender química, vamos nessa. Cara, primeira coisa, o que é geometria molecular? É a maneira como a molécula ela se organiza no espaço. É qual é a forma que ela vai ocupar. Se ela é uma pirâmide, se de repente ela é um triângulo, se ela é só uma linha. Então é isso que eu quero que vocês aprendam. E para aprender bem isso, o primeiro conceito que eu quero que fique claro na nossa cabeça é o que é polo de repulsão. O que é polo de repulsão? Se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei, polo de repulsão seria uma ligação sigma. Vocês sabem que ligação sigma, simples, na dupla tem uma sigma, na tripla tem uma sigma. Então você conta número de ligações sigma, par de elétron livre, aquele par de elétron não ligante, ou então o elétron desemparelhado, aquele que está sozinho nos radicais livres. Você conta, você soma isso daí. Michel, como é que funciona? Olhem quantos exemplos eu coloquei aqui. Eu vou fazer o primeiro, depois que eu fizer o primeiro, você pode pausar e tentar fazer os outros aí você mesmo. Mas olha só, se vocês contarem comigo aqui no primeiro, aqui eu tenho um par livre, dois pares livres, 3, uma sigma, 2 sigma. Quanto é que deu a soma? 5. Então aqui eu tenho 5 polos. Vamos para a próxima. Uma sigma, 2 sigma, 3, 4. 4 sigma e nenhum par. Então eu tenho 4 polos. Aqui, uma sigma, 2 sigmas, 2 polos. Isso daqui depois vai ficar tão automático, ajuda tanto, ó. Um par, uma sigma, outra. 3 sigma e um par. 4 polos. Aqui, uma sigma, 2, 3, 4, 5, 6. 6 polos. Calma que eu explico já o que é o polo. Aí depois você vê aqui, ó, um par, 2. Sigma, 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 sigma. 4 sigma, 2 pares. 6 polos. O importante é que a gente aprenda a contar essa parada. Aqui eu tenho, ó, um elétron desemparelhado, é um polo. Uma sigma, outra sigma. Gente, a pi não conta. Então, um elétron e 2 sigma. Isso aqui dariam 3 polos. Uma sigma, 2 sigma, 3 sigma. A pi não conta. 3 polos. Uma sigma, 2 sigma, um par, 2 pares. 2, 2, 4 polos. Show! Aqui, ó, uma sigma, 2 sigma, 2 polos. Aprendemos a contar os polos? Beleza. O que é polo de repulsão? Então agora vamos pensar assim. Imaginem que eu tenha 3 átomos ligados entre si, como vocês estão vendo aqui na minha mão. 1, 2, 3. E tem 2 polos de repulsão. Isso repele isso. Eu vou ter uma geometria linear. Então essa é a ideia. Se eu tivesse 3, aí eu já coloquei aqui para facilitar a nossa vida, ó. 1, 2, 3. Triangular, 120 graus. A gente vai ver tanto assim, quanto depois eu vou ver aqui numa lousa especial, numa animação especial, para vocês ficarem mais seguros. Então, ó, olha só essa daqui. 1, 2, 3. Triangular. E se eu tivesse 4, ó só o que é que eu já tenho aqui na minha mão, ó. Se eu tivesse 4, eu teria aqui um tetraedro, tá? Que o ângulo é 109 graus e 28 minutos. E se vocês observarem, olha só os nomes. Se eu tiver 2, é linear, né? Se eu tiver 2 polos, vai ficar em linha. Então, linear, não tem muita dúvida. Se eu tiver 3 polos, trigonal. 3, trigonal ou triangular. Gente, trigonal plana, porque é um plano. São 120 graus. Então, é uma coisa assim, ó. Aqui, aqui e aqui. 120 graus. 2 polos é uma linha. Então, fica uma coisa assim. E 4 é um tetraedro, que eu faria muito com carbono. Eu faço muito com carbono, né? Eu tenho isso aqui, ó. Isso daqui é um tetraedro.
Então você vê um tetraedro, 2, 3, 4 polos. Linear, trigonal, tetraédrica. Aí começa a nossa cabeça a divagar e pensar assim, Michel, e a piramidal? E, sei lá, angular? Gente, angular e piramidal são fragmentos, são pedaços, ou do tetraedro, ou então da triangular. Você vai dizer, como assim pedaço? É quando tem aquele par de elétron livre, que ele conta para a geometria, mas ele não aparece. Aí você vai dizer, estou meio confuso. Calma. Você já aprendeu a contar os polos? Se eu tiver 2 polos, linear. Se eu tiver 3, triangular. Se eu tiver 4, tetraédrica. Aprenda isso. Isso aí resolve 90% das questões. Vai ter um segundo vídeo das geometrias mais difíceis, né? Para quem vai fazer os vestibulares mais difíceis. Agora, na tranquilidade, na boa, se vocês souberem 2, 3 e 4 polos, linear, triangular e tetraédrica, cara, a gente resolve a maioria das questões fácil. Então vamos desenrolar isso daqui. Olhem para essa lousa tridimensional aí, ó. Vem comigo aqui, vem. Então olha só. Vocês estão vendo aí somente 2 polos, 2 ligações sigma. E se vocês observarem, ó a rotação que nós temos aqui, se você fizer a rotação aqui, ó, vocês estão vendo que só são 2 polos. E se eu observar o ângulo, ó, é um ângulo de 180 graus. Tranquilo. Então, 2 polos linear. Vamos colocar mais um polo. Eu chego e digo assim, colocamos mais um. Olha só que bacana. 3 polos agora, ó. 3. Com 3 polos, vocês estão vendo que a geometria é trigonal. Mas, gente, ó, um plano, ó. Vocês estão vendo que ela não é tridimensional. Então, ela é triangular ou trigonal. Agora, bora fazer o seguinte. Se eu tirasse um dos átomos e no lugar deixasse um par, se eu fizesse aqui, ó, tiro um átomo e boto um par. Opa! O que é que vocês percebem aqui, ó? Não é mais um triângulo, ela não é mais trigonal, ela não é um triângulo completo. Vocês estão percebendo aqui que agora ela deixou de ser um triângulo para ser só um ângulo. Então, aquele par faz com que incline. Eu tenho ali, originalmente, um triângulo. Então, isso é o que a gente chama de geometria derivada. Ela vem do triângulo. Agora, quando eu tenho um par, ele ocupa lá o espaço, mas ele não conta na geometria. Então, a gente chama essa geometria de geometria angular. Ficou só o ângulo. Então, é tranquilo, não tenham medo. Se era para ser um triângulo, mas se eu tirei um átomo e botei um par, ficou só o ângulo. De boa. E vocês lembram que se eu colocar, ó, 3 é trigonal. E se eu colocar mais um par, mais um polo de repulsão, aí eu tenho um tetraedro. Ó, que legal agora que vocês conseguem visualizar, ó, no espaço. Ó o tetraedro. Ó. Olha que coisa bacana. Agora bora pegar e fazer o seguinte. E se eu tirar um dos átomos e deixar um par? Fizer isso aqui, ó, tiro um átomo e boto um par. Vocês conseguem ver agora que ficou só a parte de baixo do tetraedro? Se ficou só a parte de baixo, isso é o que a gente vai chamar de geometria piramidal. Então, se eu tinha um tetraedro e eu tirei um átomo e deixei um par, isso é um fragmento, é um pedaço do tetraedro. É a geometria piramidal. E se eu tirasse outro átomo, tirei outro e botei outro par? Olha só. Vocês estão vendo agora que eu tenho 2 átomos e 2 pares, são 4 polos. Era para ser um tetraedro? Era, tranquilo. Ainda é um tetraedro? Não. Por quê? Porque os pares não contam para a geometria. Só quem conta para a geometria são os átomos. Então, se vocês olharem, o que eu tenho aí é uma geometria angular. Ela não é mais uma geometria tetraédrica, é um fragmento, é um pedaço do tetraedro. Então, quando tem 2 átomos e 2 pares, era para ser um tetraedro, só que como eu tirei 2 átomos e botei 2 pares, agora é uma geometria angular. Então, ter na cabeça. Vamos desde o começo aqui, revisão rápida. Se eu pegar 2 polos, linear, 3 polos, trigonal, 4 polos, tetraédrica. No tetraedro, se eu tirar um átomo e botar um par, era para ser um tetraedro, só que ficou só a parte de baixo do tetraedro. Se ficou só a parte de baixo, eu tenho uma pirâmide, então ela é piramidal. Se eu puser outro par,
Poxa, se eu puser outro par, aí você vê, ó, era para ser um tetraedro, só que agora ficou só o ângulo, ela vira angular. Então, é treino, gente. Agora bora treinar com as moléculas. Bora nessa. Vamos trabalhar um pouquinho com as moléculas. Vem comigo aqui. Bora lá? Vamos treinar então com as moléculas. BeH2. Gente, o berílio, a gente já sabe, né? Vimos algumas vezes. Ele tem 2 elétrons, é aquela exceção ao octeto que ele é muito pequeno. Ele só tem 2, mas ele não vai perder. Ele vai fazer 2 ligações. Aí tu vê, ó. Berílio tem um elétron aqui, um elétron aqui. O hidrogênio só tem um elétron. Liga e aqui liga. Quantos polos eu tenho? 2. Na hora que você põe 2 polos, vocês ainda lembram? Você tem 2 polos, geometria linear. Então fica BE, H e H. Geometria linear. Começou a ficar fácil? Viram como eu disse que era tranquilo? CO2. Ainda lembram como é? O carbono tem 4 elétrons. Tá aqui. O oxigênio ele tem 6. Tá aqui. Se o oxigênio tem 6, ele vai fazer 2 ligações. Liga e liga. O outro oxigênio, a mesma coisa, ó. Liga e liga. Só olha para o elemento central, gente. É só o central que importa. O que é que vocês veem? Ao redor desse carbono eu tenho 2 polos. Por que eu tenho 2 polos? Porque são 2 sigma e não tem nenhum par livre. Só conta sigma, par ou elétron desemparelhado. Só no elemento central. Se são 2 polos, você já sabe, é C, dupla O, dupla O. Geometria linear. É ou não é tranquilo? Vamos para a próxima. Para não começar a achar que você não vai saber, vai saber total. O boro, a gente sabe que ele tem 3 elétrons. E o flúor, aquele velho amigo, tem 7 elétrons. Se o boro tem 3, você põe, ó. 1, 2, 3. O flúor só faz uma ligação. Só faz uma ligação. Só faz uma ligação. A gente sabe que o boro também é exceção ao octeto, né? A gente viu há pouco. E, gente, se vocês olharem, ao redor desse boro eu tenho 3 polos. Poxa, se eu tenho 3 tri. Então, o que é que eu posso dizer? Que a molécula ela vai ser trigonal ou triangular. Então, aqui, ó, trigonal. Então, se tiver 3 trigonal. E esse ângulo a gente sabe que é um ângulo de 120 graus. Vamos para frente. Agora você já tem condição de avançar para caramba, ó. Ozônio, O3. Qual é a estrutura do ozônio? Inclusive a gente já viu, né? Seria oxigênio, ele tem 6 elétrons. O outro oxigênio também tem 6 elétrons. Aí você liga, os dois estão estáveis. Aí para que o outro entre aqui na situação, esse cara vai ter que fazer uma dativa. Então quando eu olho fica assim, ó. O, dupla, O. Fica um par aqui, ó. Aqui fica a dativa e aqui, ó. Só olha, gente, para o elemento central. Vamos olhar para o elemento central. Quantos polos eu tenho? Uma sigma, um par, e aqui eu tenho outra sigma. São 3 polos. Se são 3 polos, 3 tri. Desenha o triângulo. Não tenha medo, não. Desenha o triângulo. Aí fica aqui o oxigênio, desenha o triângulo. Desenhei o triângulo, desenhei. Só que eu tenho um par livre, ele vai ficar aqui em cima. Eu tenho uma dupla com oxigênio e outra com oxigênio. O par entra na geometria? Não. Era para ser um triângulo? Era. Mas o par não entra. Então a geometria fica só o quê? O, dupla O, simples O. O que é que vocês sabem? Essa geometria é apenas angular. No par, ele não entra na geometria. Vamos olhar o CH4, o metano aqui. O carbono ele tem 4 elétrons, tá aqui, ó. O hidrogênio só tem 1. Aí você liga, o outro hidrogênio se liga, o outro hidrogênio se liga e o outro hidrogênio se liga. O que é que vocês percebem? São quantos polos? 4. Se são 4 polos, a gente vai fazer um tetraedro. Vamos aproveitar e aprender um negócio bem legal, ó. O carbono ficaria assim. Aí eu boto um hidrogênio aqui. Gente, linha pontilhada quer dizer atrás do plano da lousa. Como é uma coisa tridimensional, tem galera atrás e tem uma galera na frente. Então aqui ficaria um hidrogênio. Essa cunha cheia, esse triângulo aqui, ó, quer dizer que está na frente do plano da lousa. Então esse hidrogênio está na frente.
E a linha cheia normal quer dizer que está no plano da lousa, está aqui no plano do papel. Então vocês têm aí um tetraedro. Então a geometria ela é tetraédrica. E o ângulo no tetraedro, esse ângulo é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Beleza, vamos pegar as geometrias derivadas. Vamos observar isso. Se chegasse na prova, você pega o NH3. Eu vou até, tenho tanta confiança em vocês que eu posso até aprofundar um pouco, ó. O NH3, gente, quando vocês pegam, o nitrogênio tem 5 elétrons. Eu vou colocá-lo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. O hidrogênio só tem 1. Você põe, ó, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Aí aqui, ó, eu faço uma ligação, outra e outra. Conte os polos com paciência. Se vocês olharem, eu tenho 1, 2, 3, são 4 polos. 4 polos. 4 te lembra o quê? Tetraedro. Desenhe o tetraedro. Não tenha medo, tá? Você aqui, ó. Desenhou o tetraedro. Aqui, você colocou o seu tetraedro completo, tá? Completo. Tá aqui. Só que em cima vai ficar o par, ó. E o par conta na geometria? Conta não. Se não conta, eu só faço aqui, ó. Boto o par aqui, mas ele não conta na geometria. Isso quer dizer o quê? Que ficou só a parte de baixo do tetraedro. Se ficou só a parte de baixo do tetraedro, eu posso dizer que essa geometria não é mais um tetraedro completo, é um fragmento. Inclusive, alguns vestibulares, eles dizem essa história. É um fragmento, é um pedaço do tetraedro. Eu posso dizer o quê? Que isso aqui é apenas a geometria piramidal. Então, geometria piramidal. Se vocês forem para a água, tão comum, mas olha que coisa legal aqui na água. O oxigênio tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio tem 1. Aí você liga o outro hidrogênio aqui, ó. Agora conte os polos. Com calma, vocês já aprenderam, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. São 2 sigma e 2 pares. São 2 sigmas e 2 pares, são 4. 4 polos, tetraedro. Aí você vai e desenha o seu tetraedro. Sempre do mesmo jeito, ó. Desenha. Não tenha medo, desenha o seu tetraedro. Pronto. O que é que você percebe? Aqui em cima é um par. Aqui embaixo é um par. Aqui é um hidrogênio e aqui é um hidrogênio. O par, ele entra na geometria? Não, o par livre não entra. Só entra os átomos. Então, como é que fica na verdade? Fica uma coisa assim, ó. Só hidrogênio e hidrogênio. Tem um par aqui e tem um par aqui. Conclusão. Ainda é um tetraedro inteiro? É não. É um pedaço. É um fragmento de um tetraedro. Se é um fragmento de um tetraedro, essa geometria não é mais tetraédrica. Essa geometria ela é uma geometria angular. Então vocês vejam que angular e piramidal são fragmentos. Era para ser um tetraedro, mas eu tiro uma parte por causa do par. Vamos para mais 2 exemplos. Olha só. Você chega e pega NO2- e CO3-2-. Vamos fazer muito tranquilo. É íon, abre logo o colchete, ó. Vamos abrir aqui. Nitrogênio, tem quantos elétrons? 5. Melhor maneira de fazer íon. Se você ganhar elétron, bota no central. Se você perder, tira do central. O nitrogênio é o central. Então, eu vou pôr aqui, ó. Ele era para ter 5, tá com 6 porque ele ganhou 1. Vou pegar o primeiro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liga aqui, ó. E liga aqui. Vou pegar o outro. Percebam, tá certo? Que o oxigênio primeiro está estável, o nitrogênio era para ter 5 elétrons, como ficou com 6 porque ganhou 1, também só precisa de 2 ligações, ele tem que estar estável. Qual é a maneira dele se ligar a esse novo oxigênio? É a velha amiga dativa. Então você fecha e bota o menos. Vamos colocar essa estrutura direitinho, ficaria oxigênio aqui, ó, dativa, nitrogênio, tem um parzinho lá em cima, dupla, oxigênio bem aqui, fecha e bota menos. Só conte os pares sempre. É o elemento central que importa. Se vocês olharem, ó, 1 polo, 2 polos, 3. Porque a π não conta. Se são 3 polos, qual é a geometria que era para ser? Não são 3? Trigonal. Você já sabe que não vai ser trigonal inteira. Por quê? Porque tem um par livre, ó.
Se tem um par livre, ele não faz parte da geometria. Vai ficar, era para ser um triângulo? Era. Era para ser uma coisa assim, ó. N, só que aqui em cima, na parte de cima do triângulo, vai ficar o par. Aqui vai ficar o O, aqui dupla O. Então, era para ser trigonal ou triangular, só que como não tem a parte de cima, ela vai ficar apenas angular. E o CO3 2-. Gente, como é que é essa estrutura aqui, ó? É íon, abre o colchete, carbono. O carbono ele tem 4 elétrons. Menos 2 quer dizer que ganhou 2. Qual é a melhor maneira? Bota no elemento central. Então ele era para ter 4, ficou com 6. São 3 oxigênios. Bota o primeiro. Como ele tem 6 elétrons, você liga e você liga. Beleza, então o oxigênio faz 2, o carbono faz 2. O carbono era para ter 4, ganhou 2, está com 6. Como já fez as 2 ligações, ficou de boa. Os outros 2 oxigênios, para entrar aqui, a maneira que eles têm de entrar aqui é se eles receberem dativa e dativa. Eu vou ajeitar isso aqui, reescrever, e você vai contar comigo. Olha só, ficaria carbono, aí oxigênio, oxigênio, dupla, oxigênio. É isso que nós temos, 2-. Quantos polos de repulsão eu tenho aí? Vamos contar devagar. 1, 2, 3. São 3 sigma e não tem nenhum par no elemento central. 3, triangular. Tem 3 átomos. Não tem nenhum par livre. Então a triangular, ela está completa. Se ela está completa, a minha geometria ela vai ser isso aqui, ó. Aqui eu tenho oxigênio, aqui dupla O, aqui 2-, e aqui eu tenho a geometria trigonal plana. Deixa eu só ver se vocês lembram uma coisa. Vocês estão vendo aí a dupla? Ela podia estar à direita, em cima ou à esquerda. Como é o nome desse fenômeno? Ressonância, né? Então esse é o fenômeno da ressonância. Ou seja, a dupla, ela poderia estar em qualquer um desses cantos. Ela poderia mudar de posição. Viram como geometria não é complicado? Mas, ó, terminou essa aula, imediatamente a gente vai ter que fazer as moléculas que eu vou colocar aqui, ó, nos exercícios, tá? Então tem que fazer essas moléculas para que você fique seguro. Pelo menos essas 10 moléculas que eu vou colocar aqui, vocês façam, que eu tenho certeza que depois vocês não vão errar mais nunca. A próxima aula é daquelas geometrias mais complicadas, mas essas que a gente viu aqui, elas resolvem 90% das questões, tá? 90%. Fiquem muito seguros, muito tranquilos. Beijo imenso no coração de vocês e eu vejo já já vocês.